Bom dia, boa tarde, boa noite. O meu nome é Carlos de Yurque, sou estudante do segundo ano do curso de Licenciatura em Contabilidade e Auditoria no Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique, o ICIM. O presente trabalho foi desenvolvido no âmbito da disciplina de Contabilidade Financeira 2, sob a orientação do docente e mestre Abílio Muxanga. O tema que me proponho a desenvolver ao longo desta apresentação é International Accounting Standards, as IAS, evolução, importância e aplicabilidade na realidade moçambicana. Este tema revela-se de extrema pertinência no contexto atual da contabilidade moçambicana, uma vez que as IAS constituem o alicerce conceptual sobre o qual foi erguido o nosso sistema de normalização contabilística nacional, as normas contabilísticas e de relato financeiro, as NCRF. Ao longo desta apresentação, irei abordar a origem e evolução histórica das IAS, os seus objetivos fundamentais, as correspondências com as normas nacionais, as normas que foram revogadas e substituídas e o impacto das IAS nos principais setores da economia de Moçambique. Convido-vos para acompanhar esta análise. Para compreendermos o surgimento das IAS, é necessário enquadrá-las historicamente. Antes da sua criação, cada país utilizava o seu próprio sistema contabilístico, desenvolvido em função das suas tradições jurídicas, fiscais e econômicas. Esta fragmentação normativa criava sérios obstáculos à comparabilidade das demonstrações financeiras entre empresas de diferentes jurisdições, dificultando o trabalho de investidores internacionais, credores e analistas financeiros. As IAS, International Accounting Standards, ou Normas Internacionais de Contabilidade, surgem precisamente para dar resposta a este problema. São normas emitidas originalmente pelo IASC, o International Accounting Standards Committee, destinadas a regular o reconhecimento, a mensuração, a apresentação e a divulgação das informações financeiras das entidades. O slide apresenta 4 pilares definicionais das IAS. Primeiro, foram emitidas pelo IASC entre 1973 e 2001 e posteriormente pelo seu sucessor, o IASB. E segundo, o seu âmbito é amplo, abrange desde o reconhecimento de ativos e passivos até o tratamento de inventários e instrumentos financeiros, propriedades de investimento, agricultura e muitos outros domínios da atividade empresarial. Terceiro, o objetivo central é assegurar que a informação produzida seja fiável, comparável, relevante e compreensível para os diferentes utilizadores das demonstrações financeiras. Quarto, foram emitidas pelo IASC em 1973 a 2001, passando depois para a responsabilidade do IASB, organismo que ainda hoje governa a normalização contabilística internacional. Como sublinha o slide, o IAS constitui um dos marcos mais importantes da contabilidade moderna, tendo influenciado profundamente os sistemas de inúmeros países, Moçambique incluído. O terceiro slide apresenta a evolução histórica das IAS através de uma linha de tempo que percorre 4 marcos fundamentais. O primeiro marco é o ano de 1973, com a fundação do IASC, o International Accounting Standards Committee. Esta organização foi criada por iniciativa de organismos profissionais de contabilidade de 9 países: o Reino Unido, os Estados Unidos, o Canadá, a Alemanha, a França, o Japão, a Austrália, o México e a Holanda. O objetivo fundador era claro: desenvolver um conjunto de normas contabilísticas com vocação universal que pudessem ser adotadas ou servir de referência em qualquer jurisdição. O segundo marco abrange o período de 1973 a 2001, durante o qual o IASC emitiu ao todo 41 normas internacionais de contabilidade, as chamadas IAS, numeradas de IAS 1 ou até a IAS 41. É importante notar que nem todos os números foram utilizados sequencialmente, pois algumas propostas foram abandonadas durante o processo de elaboração. O terceiro marco é o ano de 2001, que representa uma viragem decisiva na história da normalização contabilística internacional. Nesse caso, o IASC foi reestruturada e transformado no IASB, International Accounting Standards Board, um organismo com maior independência técnica e governação mais robusta. A partir desta data, as novas normas passaram a designar-se International Financial Reporting Standards, as IFRS. Todavia, as IAS anteriormente emitidas não foram abolidas automaticamente, permaneceram em vigor, sendo apenas revogadas pontualmente à medida que novas IFRS foram publicadas em sua substituição.
O quarto e último marco é o período de 2001 até os dias de hoje, no qual a IAS e IFRS coexistem e formam conjuntamente um quadro normativo internacional utilizado em grande parte do mundo, incluindo na União Europeia, onde a adoção obrigatória da IFRS para as sociedades cotadas da Bolsa foi determinada pelo Regulamento Europeu de 2002. Esta evolução demonstra que a contabilidade internacional não é um sistema estático, é antes um conjunto normativo em constante atualização, que acompanha a crescente complexidade das operações empresariais e dos mercados financeiros globais. O quarto slide é dedicado aos objetivos das IAS, apresentados em 6 cards, que sintetizam a finalidade última destas normas. O primeiro objetivo é a harmonização. As IAS procuram reduzir as divergências existentes entre sistemas nacionais de contabilidade, promovendo práticas contabilísticas uniformes a nível global. Esta harmonização é a condição sine qua non para que a informação financeira produzida em diferentes países seja mutuamente ilegível. O segundo objetivo é a comparabilidade. Este é talvez o objetivo mais imediatamente útil para os utilizadores da informação financeira. A comparabilidade permite que um investidor em Tóquio avalie uma empresa moçambicana, utilizando os mesmos critérios que utilizaria para analisar uma empresa alemã ou americana. Sem normas comuns, essa comparação seria virtualmente impossível. As IAs exigem um nível elevado de divulgação de informação, incluindo a apresentação de estimativas, riscos e incertezas relevantes. Essa transferência é fundamental para a confiança dos mercados e para a eficiência da alocação de capital. O quarto objetivo é a qualidade das informações. Ao estabelecerem critérios rigorosos de reconhecimento e mensuração, as IAs contribuem para que a informação produzida seja mais fiável e relevante para os seus utilizadores, sejam eles gestores, investidores, credores ou entidades reguladoras. O quinto objetivo é o desenvolvimento dos mercados financeiros internacionais. Mercados eficientes dependem de informação de qualidade ao tornarem as demonstrações financeiras mais compreensíveis e consistentes. As IAs contribuem diretamente para o aprofundamento dos mercados e capitais globais. O sexto objetivo é a boa governação. As IAs incentivam a adoção de boas práticas de gestão e de relato financeiro, fortalecendo a profissão contabilística e contribuindo para a responsabilização dos órgãos de gestão perante acionistas e demais partes interessadas. IAs em vigor e correspondência das INSRF. O quinto slide é provavelmente o mais denso em termos técnicos, pois apresenta a correspondência entre IAs em vigor e as normas contabilísticas e de relato financeiro utilizadas em Moçambique. Em primeiro lugar, importa contextualizar esta correspondência. Em Moçambique, o Sistema Contabilístico Nacional foi estabelecido pelo Sistema Contabilidade para o Setor Empresarial, o SCE, aprovado pelo Decreto número 70/2009 de 22 de dezembro. Este decreto institui as NCRF como o referencial normativo para a preparação das demonstrações financeiras das entidades do setor empresarial. As NCRF não são uma cópia literal das IAs, mas foram fortemente inspirados nos seus princípios. Analisando a tabela, verificamos as seguintes correspondências principais. A IAS 1 sobre a apresentação das demonstrações financeiras corresponde à NCRF 1. Esta norma estabelece as bases estruturais para a apresentação de toda a informação financeira. A IAS 2 sobre inventários corresponde à NCRF 9, trata a mensuração dos inventários, incluindo o custo de aquisição, os custos de conversão e o princípio do custo mais baixo comparativamente com o valor realizável líquido. A IAS 7 sobre a demonstração dos fluxos de caixa corresponde à NCRF 2. Esta demonstração é fundamental para avaliar a capacidade de uma entidade de gerar caixa e equivalentes de caixa. A IAS 8 sobre as políticas contabilísticas, alterações nas estimativas e erros corresponde à NCRF 4. Estabelece critérios para a seleção e aplicação das políticas contabilísticas e tratamento de alterações e correções de erros. A IAS 16 sobre os ativos fixos tangíveis corresponde à NCRF 10. Regula o reconhecimento, a mensuração e a depreciação dos ativos fixos tangíveis, um dos temas mais recorrentes na prática contabilística cotidiana. A IAS 36 sobre a imparidade de ativos corresponde à NCRF 12. Estabelece procedimentos que uma entidade aplica para garantir que os seus ativos não se encontrem
escriturados por um valor superior à sua quantia recuperável. A IAS 37 sobre provisões, passivos contingentes e ativos contingentes corresponde à NCRF 21, define quanto reconhecer uma provisão e como divulgar as incertezas associadas. A IAS 41 sobre a agricultura corresponde à NCRF 27 e esta correspondência é particularmente relevante para o contexto moçambicano. Dado o peso do setor agrícola na nossa economia, esta norma introduz o conceito de ativo biológico e o modelo do justo valor, que representou uma verdadeira revolução no tratamento contabilístico das atividades agrícolas. No total, a tabela apresenta 16 correspondências diretas entre IAS em vigor e NCRF, o que demonstra a profundidade da influência das normas internacionais no nosso sistema contabilístico nacional. O sexto slide aborda um aspecto frequentemente negligenciado nos estudos sobre a IAS, o facto de algumas delas terem sido revogadas e substituídas por IFRS mais modernas. Compreender estas substituições é essencial para demonstrar domínio técnico da matéria. A primeira substituição relevante é a da IAS 11 sobre contratos de construção pela GFRS 15 sobre rédito proveniente de contratos com o cliente. A IAS 11 estabelecia regras específicas para reconhecimento de receitas em contratos de construção, mas a sua coexistência com a IAS 18 sobre o rédito gerava inconsistências. A IFRS 15 unificou esses dois domínios num único modelo de 5 etapas para reconhecimento de receita com forte influência na nossa NCRF 19. A IAS 17 sobre locações foi substituída pela IFRS 16. Esta é uma das substituições mais impactantes do ponto de vista prático. Sob a IAS 17, as locações operacionais não eram reconhecidas no balanço nas entidades locatárias, o que permitia que as empresas com contratos de arrendamento de longa duração apresentassem passivos artificialmente reduzidos. A IFRS 16 eliminou esta possibilidade, exigindo que praticamente todos os contratos de arrendamento sejam reconhecidos com ativos de direito de uso passivos correntes e de uso e passivos correspondentes. A IAS 18 sobre rédito foi igualmente substituída pela IAS 15, conforme já referido. A NCRF 19 moçambicana ainda reflete os princípios da IAS 18, dado que Moçambique não adotou integralmente a IAS 15. A IAS 31 sobre os interesses de empreendimentos conjuntos foi substituída pela IFRS 11, que introduziu uma distinção conceptual mais clara entre operações conjuntas e empreendimento conjuntos, com impacto direto na NCRF 14. A revogação de uma IA não elimina sua influência histórica. As NCRF moçambicanas foram desenvolvidas com base nas versões originais dessas normas e mantêm os seus princípios fundamentais, mesmo quando a norma internacional de referência já foi substituída. O sétimo slide é dedicado à GFRS, International Financial Reporting Standards, o conjunto de normativo que sucedeu complementa as IAS. A mensagem central desse slide é aquele que aparece em destaque: continuidade, não ruptura. A criação da GFRS não representou o abandono das IAS, mas uma evolução natural do processo de normalização contabilística, respondendo à crescente complexidade dos mercados financeiros globais. As 8 IFRS apresentadas no slide são IFRS 15 e IFRS 5, ativos não correntes detidos para venda e unidades operacionais descontinuadas. Substitui a IAS 35 e introduz critérios claros para o tratamento dos ativos que uma entidade pretende alinear. IFRS 7, instrumentos financeiros, divulgações e substituições de IAS 30, e exige uma divulgação detalhada sobre os riscos associados aos instrumentos financeiros, risco de crédito, risco de liquidez e risco de mercado. A IFRS 8, segmentos operacionais, substitui a IAS 14 e adota a chamada abordagem de gestão, alinhando a informação de segmentos com a forma como a gestão interna monitoriza o desempenho. A IFRS 9, instrumentos financeiros. Esta é provavelmente a norma mais técnica e complexa do quadro normativo atual. Complementa a IAS 32 e introduz um novo modelo de imparidade baseado em perdas esperadas em substituição do modelo anterior baseado em perdas incorridas.
A IFRS 11, Acordos Conjuntos, substituiu a IAS 31 e é relevante para grupos empresariais com participações em joint ventures. A IAS 15, Rede de Contratos com Clientes, unifica os critérios de reconhecimento da receita para todos os setores da atividade, com exceção dos contratos de seguros e outros contratos de locação. A IFRS 16, Locações, elimina a distinção entre as locações operacionais e financeiras para os locatários com impacto significativo no balanço das entidades que utilizavam ativos em regime de arrendamento. A IFRS 17, Contratos de seguro, é a mais recente das grandes IFRS e foi especialmente concebida para o setor segurador, introduzindo um modelo de mensuração que não tinha paralelo nas IAs anteriores. O oitavo slide é, do ponto de vista acadêmico, um dos mais relevantes desta apresentação, pois trata da aplicabilidade da IAS na realidade moçambicana e inclui uma distinção técnica fundamental que merece atenção especial. O Sistema de Contabilidade para o Setor Empresarial, o SCE, aprovado pelo Decreto número 70/2009 de 22 de dezembro, constitui um instrumento legislativo que formalizou o processo de modernização contabilística em Moçambique. Através deste decreto, foram instituídas as normas contabilísticas e de relato financeiro, as NCRF. Existem 4 pontos essenciais a reter sobre a aplicabilidade das IAs em Moçambique, tal como o slide sintetiza. O primeiro, Moçambique não adotou integralmente as IAs. Esta afirmação é tecnicamente precisa e distingue uma adoção completa de uma adoção adaptada. Segundo, o nosso país optou por desenvolver as NCRF inspiradas nas normas internacionais, mais adaptadas à realidade econômica, jurídica e empresarial nacional. Esta adaptação foi necessária para acomodar as especificidades do tecido empresarial moçambicano, nomeadamente a predominância de pequenas e médias empresas. Terceiro, os princípios das IAs são utilizados diariamente por contabilistas e auditores moçambicanos na preparação de demonstrações financeiras, na avaliação de ativos, no cálculo de provisões e no reconhecimento de receitas. Quarto, as IAs influenciam também a formação acadêmica dos profissionais na área, constituindo uma referência fundamental nos currículos universitários de contabilidade e auditoria. O slide ainda destaca uma distinção técnica de elevada importância acadêmica que gostaria de sublinhar. É tecnicamente menos rigoroso afirmar que Moçambique adotou as IAs. A formulação correta é mais precisa é que Moçambique desenvolveu as NCRF com base nos princípios das IAs e IFRS, adaptando ao contexto nacional através do sistema de contabilidade para o setor empresarial em Moçambique. Esta distinção não é meramente semântica, reflete uma diferença substantiva entre a adoção total, como acontece nas empresas cotadas da União Europeia, e a adoção adaptada, que é o modelo escolhido por Moçambique. Demonstrar esta compreensão é um nível claro de maturidade técnica. O nono slide analisa os impactos das IAs nos principais setores da economia moçambicana e identifica os desafios de implementação no nosso contexto. No que diz respeito ao setor bancário, as IAs 32 e 39, relacionadas aos instrumentos financeiros, contribuem para a melhoria da qualidade de informação financeira utilizada na avaliação de crédito e na gestão de riscos. As instituições financeiras moçambicanas, reguladas pelo Banco de Moçambique, são a entidade que mais proximamente aplicam os princípios das normas internacionais, dada a natureza das suas operações, os requisitos e supervisão prudencial. No setor mineiro, um setor estratégico para Moçambique com operações de grande dimensão, como as de carvão mineral, Entete, as IAs 36 e 38, sobre a imparidade de ativos intangíveis, permite que empresas com participação de investidores estrangeiros apresentem demonstrações financeiras compatíveis com padrões internacionais, facilitando o acesso ao financiamento externo. No setor agrícola, a IAS 41 tem um papel de destaque particular. Moçambique é um país com uma base econômica predominante agrícola e a introdução do modelo do justo valor para os ativos biológicos representa uma mudança de paradigma significativa relativamente aos modelos de custo histórico que dominavam praticamente a contabilidade anterior. No setor industrial, as IAs 2, 16 e 36 sobre inventários, ativos fixos, tangíveis e imparidade constituem ferramentas fundamentais para a gestão eficiente dos recursos produtivos e para a apresentação fidedigna da posição financeira das entidades industriais.
O slide indica ainda 4 desafios principais da implementação. O primeiro, a escassez de profissionais especializados. A aplicação rigorosa das IAs exige competências técnicas que ainda são escassas no mercado de trabalho moçambicano, o que reforça a importância da formação acadêmica de qualidade. Segundo, a conciliação entre os requisitos contabilísticos internacionais e exigências da legislação fiscal nacional em Moçambique, como nos outros países em desenvolvimento, existe frequentemente uma tensão entre rédito contabilístico apurado segundo a NCRF e a matéria coletável determinada para os efeitos fiscais. Terceiro, as limitações tecnológicas e os custos de implementação. A aplicação integral das IAs exige sistemas de informação robustos que muitas PMEs moçambicanas não têm condições de suportar. Quarto, a complexidade das normas face à realidade da maioria das empresas nacionais, cuja estrutura operacional e financeira é relativamente simples quando comparada com as entidades para as quais as IAs foram originalmente concebidas. Chegamos ao 10º slide da conclusão, que sintetiza as principais ideias desenvolvidas ao longo desta apresentação. Como demonstramos, as International Accounting Standards constituem um dos pilares fundamentais da contabilidade moderna, nascidas em 1973 por iniciativa de organismos profissionais de 9 países, que as IAs representaram uma resposta corajosa e visionária ao problema de fragmentação normativa que prejudicava a comparabilidade e a transparência da informação financeira a nível global. No contexto moçambicano, as IAs representam muito mais do que simples normas técnicas de origem externa. São a base conceptual que originou na criação das NCRF e que continua a influenciar a prática contabilística diária de contabilistas, auditores e gestores financeiros do nosso país. A sua influência reflete-se na melhoria da qualidade da informação financeira, no fortalecimento da confiança dos investidores, na atração de capital estrangeiro e na crescente integração de Moçambique na economia global, como demonstram os projetos de investimentos nos setores mineiros, energético e agroindustrial. E as IAs e IFRS continuarão a servir de referência para futuras atualizações das NCRF, contribuindo para a modernização permanente da profissão contabilística moçambicana. Concluo, portanto, sublinhando que o estudo de compreensão das IAs não é um exercício acadêmico de âmbito meramente teórico. É uma competência prática indispensável para qualquer profissional de contabilidade e auditoria que pretenda atuar com rigor técnico, ética profissional e visão global no contexto econômico de Moçambique. Para encerrar, gostaria de agradecer ao docente e mestre Abílio Muxanga pela orientação e disponibilidade ao longo da elaboração deste trabalho, e ao Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique por nos proporcionar uma formação tecnicamente rigorosa e alinhada com padrões internacionais. A compreensão das IAs não é apenas uma exigência curricular, é um investimento no nosso próprio futuro profissional num mundo cada vez mais integrado e exigente em termos de transparência e qualidade de informação financeira. Meu nome é Carlos de Jurg e obrigado pela atenção.